Eu tantas vezes já ouvi dos teus feitos, teus milagres, a história do teu povo fiel, das tuas curas incontáveis, de como o mar vermelho se abriu e como foi que o morto ressurgiu, de como o azeite não acabou e como um leproso se curou. Consigo até imaginar Israel lá no deserto, a nuvem protegendo do sol e o fogo aquecendo a noite. Eu fico extasiado ao ouvir e até me emociono em pensar. Mas eu te peço agora, meu bom Pai, venha minha vida transformar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Eu quero ter a mesma fé destes homens do passado, saber que tu aqui estás, sempre presente ao meu lado. Preciso te enxergar em meio à dor. Eu quero descansar no teu amor. Se o mundo insistir em te negar, eu quero estar em pé e te adorar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Senhor da vida, meu bom Pai, Senhor de tudo, vem me tocar. Senhor da vida, meu bom Pai, Senhor de tudo, vem me tocar. Vem me tocar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Tu que és o Senhor da vida, de tudo, de todos, vem ser meu Senhor.
boa noite. Que alegria para nós do Quarteto Arautos do Rei estar com vocês aqui mais uma vez, e louvado seja Deus porque você escolheu estar aqui. Quero cumprimentar também a você que está em casa, a você que está numa congregação, onde você estiver, que a bênção do Senhor esteja contigo. Amigos, em nosso auditório temos uma pessoa muito especial, uma convidada especial, a irmã Valdira Fernandes. Ela é convidada. Cadê a irmã Valdira? Opa, que prazer, que bom conhecê-la, Deus abençoe. Hoje é aniversário dela, gente. Ó, quem estiver do lado dela aí, dá um abraço nela, tá bom? Deus abençoe você, tá bom? Amigos, vamos continuar com esse sorriso bonito, porque estamos na presença de Deus, e vamos continuar louvando. Se você conhece essa música, cante conosco. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Essa vida aqui só me traz aflição, e eu não sei até quando será. Pela fé, vida eterna e paz eu terei, quando enfim eu chegar lá no lar. Sim, eu creio em Jesus, pendurado na cruz. O seu sangue é capaz de salvar. Transformou a milhares, em mim operou. Junto à cruz quero sempre rezar. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, aquele que com tanto amor veio a este mundo, morreu em nosso lugar, mas Ele ressurgiu em glória e está intercedendo no santuário celestial, e no momento certo virá para nos buscar. Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja agora, seja aí reunido com o pessoal na igreja. Tem tantas igrejas que estão reunidas neste momento, participando desse culto maravilhoso conosco, ou você que está em casa, na sua casa ou na casa de um amigo, não importa. O importante é que você está aí, nós estamos aqui, todos conectados no Senhor. Muito obrigado por sua presença e sua
participação com a gente mais uma vez. E a Igreja da Faama está aqui, olha que coisa linda, que povo lindo, Deus seja louvado. Muito bom, amigos, estar com vocês mais uma vez. Eu sei que segunda-feira não é fácil, né? Dia de trabalho, de estudos, e esses dias aqui últimos têm sido chuvosos. Aliás, falar de chuva aqui no Pará, aqui chove mesmo, sem dó, né? Mas é que geralmente as chuvas são aquelas pancadas assim, né? Mais rápidas. Só que esses dias está, né? Está assim uns chuviscos. Hoje eu saí para dar uma caminhada de manhã e a chuva me pegou. E aí não estava sem lugar lá para abrigar na hora. E eu falei, sabe de uma? Está na chuva é para se molhar, né? Não. E aí eu fiz minha caminhada na chuva mesmo. Mas foi uma bênção, graças a Deus. Eu estou muito feliz pela oportunidade de ver vocês e parabenizo vocês todos, quanta gente aqui numa segunda-feira à noite. Isso é sinal de que o Espírito Santo está trabalhando entre nós e em nós. Acredite nisso, toda resposta do ser humano, quando ele se inclina para Deus, na verdade o ser humano está respondendo a uma iniciativa de Deus. É Ele quem nos atrai, é a bondade dEle que nos atrai. Por isso que eu tenho certeza que eu posso dizer, nenhum de nós está aqui porque a gente é bom. Nós estamos aqui porque Deus é bom. A glória é toda dEle. E eu cumprimento você que é membro da Igreja Adventista, batizado, e você que é nosso convidado, nossa convidada. Eu sei que tem gente aqui que não é membro da igreja, mas nos dá alegria e nos dá o prazer de estar conosco. E é claro, você também que está aí em alguma das nossas igrejas adventistas ou na casa de um adventista que lhe convidou, muito obrigado por você aceitar o nosso convite, por você também estar conosco. Vamos à Bíblia? Eu quero convidá-los para a gente começar aqui no texto do Salmo 60, verso 12. Salmo 60, verso 12. Na minha Bíblia está escrito assim: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Vamos orar assim como estamos. Pai querido, mais uma vez nós te pedimos, Senhor, fala conosco por meio da Tua palavra. Que a mensagem da Tua palavra seja clara, direta, explícita, Senhor, e que venha direto para o nosso coração, para a nossa mente, e nos direcione para o Senhor. Humildemente nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que é que Davi diz aí no Salmo 60, verso 12, repetindo: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo, diz Davi, pisará os nossos adversários. Olha que chique. Em Deus faremos proezas. Proezas quer dizer coisas grandiosas, espetaculares, impensáveis, inimagináveis, que podem até ser consideradas impossíveis. Em Deus nós faremos proezas. E Davi diz: porque Ele mesmo, nosso Deus, Ele pisará os nossos adversários, Ele vai derrubá-los, vai vencê-los, vai humilhá-los, vai superá-los. Mas não se esqueça, no começo do verso: em Deus. Em Deus, vitória certa. Sem Deus, derrota inevitável. A mensagem aqui não é de autossuficiência ou de autoajuda. A mensagem aqui é de ajuda do alto. A mensagem de Davi é que a nossa suficiência está em Deus. Se você estiver em Deus, você não tem o que temer. Sejam adversários visíveis ou invisíveis, seja que tipo for de criatura, você não precisa temer, porque o nosso Senhor, Ele pisa os nossos adversários e Ele nos dá a vitória. Em Deus nós faremos proezas. O homem que escreveu essas palavras sabia muito bem o que estava dizendo. Você deve conhecer a história de Davi.
Ele ainda era um garotinho assim, um jovem, quando esteve frente a frente com o gigante, o filisteu chamado Golias, de quase 3 metros de altura. Davi era só um pastorzinho de ovelhas. E um dia, quando ele foi visitar os irmãos dele, que estavam no exército de Israel, e o exército de Israel estava no monte, o exército dos filisteus, os inimigos de Israel, estavam no outro monte, e entre eles havia um vale. E quando Davi foi visitar os seus irmãos que estavam no exército, preparando-se para a batalha contra os filisteus, Davi ouviu um gigante filisteu ameaçando os soldados de Israel, e disse assim: tem homem aí no exército do rei Saul que seja macho o suficiente para me encarar? E aí os homens de Saul ficaram todos machucados. Ou não apareceu um macho para encarar o gigante. Mas quem é que vai, não é? Era um guerreiro de quase 3 metros de altura, cheio de armadura, de lança, de escudo. E a Bíblia diz que quando o gigante ameaçava, os soldados de Saul e o próprio rei tremiam. Quando Davi chegou e ouviu o desafio do gigante, já era o 40º dia de desafio. Ou seja, já por 40 dias o gigante ia lá e dizia: se tiver um macho aí para me encarar e me vencer, nós os filisteus seremos servos de vocês. Mas se eu vencer o representante de Israel, vocês serão nossos servos. Quem vem para a luta? E o gigantão estava lá, esnobando, tirando onda, pressionando, humilhando. Quando Davi ouviu isso, Davi disse assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse aí que ousa afrontar o exército de Israel, o exército do Deus de Israel? E ele disse assim: eu vou. Bom, a história é bem resumida, e foi. E a Bíblia diz que quando Davi se aproximou do gigante, ele olhou e disse assim: mas não é possível, mandaram esse moleque para lutar comigo. Davi era um jovenzinho ruivo, de boa aparência, pastorzinho de ovelhas. E o gigante disse: mas não é possível, mandaram essa criança, pois eu vou triturar esse menino, eu vou destruir com ele, vou acabar com ele. Aí Davi disse assim: venha. Você vem contra mim com escudo, com lança, com espada. Eu vou contra você, em nome do Senhor Deus dos exércitos, o Deus vivo, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. E saiba de uma coisa, seu grandão: hoje mesmo o Senhor lhe entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Uau! Era baixinho, mas era invocado. Não subestime os baixinhos, viu? E aí foi uma pedrada só, certeira, na testa. Bateu e entrou, e o gigante caiu. E a Bíblia diz que Davi pegou a própria espada de Golias e o matou. Então os soldados de Israel perseguiram os filisteus e os venceram naquele dia. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo vencerá, derrubará os nossos adversários. Mas por favor, acredite em Deus. Não tente sem Deus, porque sem Deus a sua derrota é certa. É por isso que existem muitos crentes frustrados, infelizes, e muitas vezes permanecendo na igreja, mas com uma vida cristã infeliz, infrutífera, tímida, inoperante, condescendente com o mundo e com o pecado. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, mas não estamos em Deus. É importante estar na igreja, porém o mais importante é estar em Deus.
Em Deus nós faremos proezas. Mas nós precisamos, irmãos, entender definitivamente que só em Deus está a nossa vitória. E eu lhe digo mais: além de você ser um cristão vitorioso estando em Deus, você ainda é usado por Deus para abençoar a vida de outros. E que privilégio quando a gente inspira pessoas na direção de Deus, não é? Essa é a obra mais linda na qual nós podemos nos envolver nessa vida. Saber que Deus está nos usando para que outros sejam inspirados, direcionados, conduzidos para Ele. Quando você está em Deus, de alguma maneira a luz de Deus é refletida através de você. Isso é lindo, isso é um privilégio. Davi, ele se tornou um homem tão consagrado a Deus, de tanta confiança em Deus, que a sua vida passou a ser uma inspiração para aqueles que conviviam com ele. Tudo bem, eu sei, talvez você até já pensou nisso. Ele errou, não é, pastor? Errou. Ele era gente como a gente. Cometeu um erro absurdo, não foi? Que pena. E por que isso foi registrado na Bíblia? Porque o Senhor não esconde as falhas dos seus guerreiros, dos seus vitoriosos, dos seus valentes. Para quando você cair e olhar para Davi, que também caiu, porém levantou-se e venceu, você possa ser confortado com a certeza de que a sua queda não determina o seu destino. Se você fizer como Davi, humilhar-se diante de Deus, confessar o seu pecado e clamar por sua graça e por sua restauração. Davi errou, caiu sim, mas pelo poder de Deus ele se levantou. E Davi tornou-se um homem tão inspirador, pela sua confiança em Deus, que a Bíblia diz que dos seus soldados, que eram centenas, milhares, 37 homens, eles se inspiraram tanto em Davi, eles gostavam tanto de Davi, eles confiavam tanto na liderança de Davi, eles acreditavam tanto que Davi havia sido verdadeiramente ungido por Deus para liderar Israel, e que Israel era a nação escolhida por Deus para abençoar as outras nações, que esses 37 homens, soldados, eles se destacaram de todos os outros soldados de Davi. Tanto é que eles são apresentados na Bíblia com o título Os Valentes de Davi. Sabe aquele sujeito que a gente diz assim, é pau para toda obra, é madeira para toda construção? Esses eram os valentes de Davi. Eles não tinham medo de cara feia, eles encaravam qualquer parada. Os valentes de Davi estavam dispostos a viver e morrer por Davi e por Israel. Eles tinham Davi no coração e a certeza de que Israel era a nação escolhida por Deus para ser luz para as outras nações. Por isso esses guerreiros ficaram conhecidos na história como os valentes de Davi. E eu quero mencionar um deles, aqui no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, verso 10. O texto aqui está referindo-se a um homem chamado Eleazar. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 23, verso 10, está escrito: ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Que coisa! A Bíblia diz que em determinado dia Eleazar se levantou e ele lutou contra os filisteus, e ele lutou tanto contra os inimigos de Davi, lutou para defender o seu rei, para defender o reino de Israel, que ele lutou e lutou e lutou, lutou durante tanto tempo, ao ponto da mão dele ficar grudada no cabo da espada, e ele já não conseguia mais erguer a mão, apesar de ser certamente um fortão, sujeito malhado, treinado.
A espada era seu instrumento de trabalho. Eleazar estava acostumado a manejar a espada, lutar com a espada. Mas nesse dia, ele lutou tanto, por tanto tempo, com tanto afinco, que quando acabou a luta e venceu os inimigos, sua mão estava grudada no cabo da espada, e ele não conseguia mais sequer erguer o braço, erguer a espada. Você sabe que quando eu falo dessa história de Eleazar com a mão grudada no cabo da espada, eu me lembro uma experiência que tive quando saí da minha terra, lá da Bahia, para estudar em São Paulo, para estudar teologia. Eu tinha apenas 17 anos de idade, um garoto cheio de sonhos. E aí eu cheguei lá no UNASP de São Paulo, que na época chamava-se IAE, e comecei numa segunda-feira o curso de teologia. Na faculdade de teologia a aula era de manhã, mas naquela mesma segunda de tarde eu deveria começar o meu trabalho no colégio, porque eu fiquei no internato, e o meu plano com o internato era assim: eu paguei uma parte do semestre, e a outra parte que eu não tinha condição de pagar, o colégio me deu a oportunidade de trabalhar lá para compensar. E aí, quando eu cheguei no colégio, eu fiquei sabendo que eu fui designado para trabalhar na horta. Na época tinha horta no colégio. Eu nunca tinha usado uma enxada, nunca tinha trabalhado em lavoura, morado no campo, sempre morando na cidade. Mas quando eu vi que meu nome estava na horta, eu falei, tá, vou encarar, não é? Fazer o quê? Até porque eu precisava. E eu me lembro que depois da aula eu fui almoçar, e aí eu estava seguindo na direção da horta. Eu vi um rapaz que eu notei que estava indo para lá também, e eu disse para ele assim: você trabalha na horta? Ele disse sim. Eu disse: é legal lá? Ele disse: você vai ver. Falei: vixe, foi nada animador, né? Eu falei assim: mas o chefe é gente boa? Ele só disse assim: é um japonês. Eu falei: é? Japonês? Ele disse: é. Eu falei: como é que ele chama? Fumiaki. Eu falei: Jesus, misericórdia. Um chefe com o nome Fumiaki. Eu falei: isso vai dar ruim, né? Mas às vezes a gente tem preconceito com as pessoas, né? Pelo nome, já pensou que maldade. Bom, eu cheguei e de longe eu vi o japonês, falei: ele deve ser o Fumiaki famoso, né? E eu me aproximei e disse assim: ô seu Fumiaki, eu fui designado para trabalhar aqui. E ele estava com a lista assim na mão. Ele disse: como chama? Como chama? Eu disse: meu nome é Gilson Brito. Aí ele olhou assim: Gilson Brito? É, seu Fumiaki. Eu vi que ele marcou. Aí ele me olhou e disse assim: de onde vem? Eu falei: ô seu Fumiaki, eu estou vindo, a minha cidade chama-se Vitória da Conquista, na Bahia. Ele disse: Bahia? Eu falei: é Bahia. Ele falou: Bahia não bom, Bahia não bom. Eu falei: oxe, qual o problema desse homem, né? Bahia não bom. Eu falei: não, seu Fumiaki, a Bahia é boa, a Bahia é bom. Não bom. Não é possível, já vou ter problema, né? E aí eu perguntei assim, eu falei: seu Fumiaki, por que Bahia não bom? Ele disse: Bahia não gosta do trabalho, não gosta do trabalho. Eu falei: vixe, essa fama já chegou no Japão, né? Vocês sabem que existe essa fama, né? Aliás, essa difamação, essa calúnia, essa injúria, essa perseguição, essa injustiça. Porque Bahia gosta do trabalho. Gosta ou não gosta? Gosta. A gente pode não amar, mas a gente gosta. Eu não vejo na Bíblia em lugar nenhum mandando a gente amar o trabalho. E aliás, se você já viu, não me mostre, me deixe na ignorância. Bom, eu não gosto do trabalho. Bahia não gosta. Eu falei: gosta. Ele não gosta. Aí ele entrou assim num quartinho escuro que tinha lá, que só ele entrava. E ele voltou com um par de botas, dessa bota preta de borracha, e uma enxada. Ele olhou para mim e disse assim: lá longe, vendo lá longe. Eu falei: estou. Era um mato assim, né, um matagal. Ele disse: limpa tudo. Eu falei: tá me provando. Pois eu vou lhe mostrar. Eu sei que eu fui lá e comecei a capinar, né, ou carpir, como outros dizem. Só que realmente eu não sabia direito.
eu fiz mais buraco do que limpei, mas eu fiquei lá. E eu grudei na enxada e fiquei trabalhando, aí de longe eu olhava, via que ele estava olhando para mim e eu, pois eu vou lhe mostrar. E realmente eu trabalhei a tarde toda, sem parar. Eu vi alguns meninos da horta indo tomar água, eu pensei, eu não vou parar, eu já vou impressionar no primeiro dia. E pá, até que eu vi uma sirene, que era a sirene da libertação. Aí eu falei, agora chega. Honestamente falando, quando eu fui largar a enxada não me largou. A minha mão estava grudada no cabo da enxada, mas estava grudada mesmo. E aí eu, com muito esforço, eu consegui assim abrir a mão. E quando eu abri, estava tudo cheio de bolha, tudo ardendo, doendo. Eu me lembro que de longe eu olhei para o japonês e falei assim, eu vou matar esse homem. Estava com a raiva danada. Bom, eu acabei trabalhando na horta só um semestre, depois me transferiram para outro lugar. Só que com o tempo não demorou, eu descobri que seu Fumiaki era uma doce pessoa. Nós nos tornamos muito amigos. E eu provei para ele que Bahia gosta de trabalho. Quer dizer, ele nunca disse isso, mas ele pensou, né? Quando eu fico pensando nessa minha história, que é simples, e me lembro de Eleazar, com a mão grudada no cabo da espada, eu entendo o que foi que ele passou. E a aplicação espiritual é simples. Você quer fazer proezas, ter grandes vitórias na sua vida, inspire-se no exemplo de Davi, de confiança em Deus. Inspire-se no exemplo de Eleazar e lute, não por Davi, não por Israel, mas lute pelo Senhor, o seu Deus, pelo seu reino. E pastor, como que a gente luta com Deus e para Deus, para vencer com Deus? Gruda na sua mão, na sua mente, no seu coração, diante dos seus olhos, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Lembra que Paulo diz isso na carta aos Efésios? Ele diz assim, irmãos, quanto ao mais, a partir do verso 10, sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam permanecer firmes e inabaláveis nos dias difíceis. E então Paulo faz referência a itens da armadura de Deus. Ele fala da verdade, do evangelho, da justiça, da salvação, da fé. E então ele diz assim, e usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é um item imprescindível na armadura do cristão para vencer o mal. E tem um detalhe, até ouvi isso hoje na internet, um pastor dizendo, a armadura não é enfeite, a armadura é equipamento imprescindível, é equipamento de proteção. Não vá para a batalha da vida contra o inimigo, os inimigos visíveis e invisíveis. Não vá sem estar com a armadura de Deus, inclusive com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é um instrumento de defesa e de ataque. Quando você tem a palavra de Deus grudada na sua mão, na sua mente, no seu coração, nos seus lábios, diante dos seus olhos, dos seus ouvidos, então a sua vitória no Senhor é certa. Mas se você não tem a espada do Espírito, a sua derrota será inevitável. E é por isso que há tantos crentes derrotados por aí, irmãos. Porque nós temos nos tornado presunçosos e temos negligenciado o estudo da palavra de Deus e a submissão à palavra do Senhor. Mas todos aqueles que grudam a espada do Espírito na mão, na mente, no coração, nos lábios, na vida, eles vencem o tentador. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Eu gosto do texto que está na primeira carta de João, capítulo 2, verso 14. Ele está se referindo especialmente aos jovens cristãos. E João diz assim, jovens,
Eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Veja, João elogia os jovens, para os quais ele está escrevendo primeiramente, que são jovens que viviam na região do mundo chamada Ásia Menor, na atual Turquia. Ele escreve para esses jovens, mas essa mensagem se aplica a toda a juventude cristã, em toda a era cristã. Jovens de João, eu escrevo a vocês porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês têm vencido o maligno. Veja, quando João aqui está falando de força, ele não está falando de força física. Ainda que seja na juventude, né, que a gente tem maior vigor, mais energia, mais força. Mas aqui ele está falando de força espiritual. Por isso que ele diz assim, vocês têm vencido o maligno. E a luta contra o maligno é uma luta espiritual, e a força deve ser espiritual. A nossa arma ou as nossas armas são armas espirituais para vencer o maligno. Então João diz assim, vocês são fortes, a palavra de Deus tem permanecido em vocês e vocês têm vencido o maligno. Por que eles eram fortes? Por que eles estavam vencendo o maligno? A resposta está dentro do próprio texto. A palavra de Deus permanece em vós. Aqueles eram jovens que ouviam, que liam, que interiorizavam e procuravam viver segundo toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqueles jovens estavam imitando o próprio jovem Jesus, quando esteve nesse mundo e logo depois do seu batismo, jejuando no deserto, ele foi tentado pelo diabo. E você conhece esse episódio da vida de Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, é dito que quando Jesus estava no seu jejum no deserto, o diabo apareceu diante dele e disse assim, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus estava faminto. Aí Jesus disse assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a Bíblia diz que o diabo levou Jesus e o colocou no pináculo do templo, o ponto mais alto, e disse assim, se você é o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito. Quem está citando a Bíblia agora é o próprio diabo, porque ele conhece a Bíblia. E aliás, ele conhece a Bíblia mais do que a maioria dos cristãos, porque lamentavelmente temos a Bíblia, porém a estudamos pouco. E o diabo disse assim para Jesus, está escrito, aos teus anjos ordenarás a teu respeito, para que te protejam, para que sustentem nas suas mãos, para que você não tropece, citando o Salmo 91. Aí Jesus disse assim para o diabo, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E pela terceira vez o diabo tentou Jesus. E ele disse assim, e ele levou Jesus para o alto do monte, mostrou, diz a Bíblia, todos os reinos do mundo e glórias, e disse assim, tudo isso eu lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Aí Jesus disse assim, está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Retira-te, Satanás. E a Bíblia diz que o diabo deixou e os anjos de Deus vieram para servir o Senhor. Como foi que Jesus resistiu às tentações? Como foi que Jesus venceu o diabo? Está escrito, está escrito, está escrito. Foi com a palavra que Jesus venceu o diabo. Mas para vencer o diabo com a palavra não basta conhecer um verso ou outro decorado da Bíblia. É preciso interiorizar a palavra de Deus na mente, no coração, submeter-se a ela e procurar vivê-la. O diabo conhece a Bíblia, mas o conhecimento que ele tem da Bíblia não transforma a vida dele, porque ele não se submete à palavra que ele conhece. Quando eu digo que a gente deve estudar a Bíblia e procurar conhecê-la, é conhecer a Bíblia para na Bíblia encontrar Jesus, encontrar a Deus e nos render a Deus. Não adianta também só conhecer por conhecer. A Bíblia não é um fim em si mesmo, é um meio que nos conduz a Deus. O centro da palavra é o próprio Senhor da palavra. A gente deve estudar a Bíblia para estar conectados a Deus, e é no Senhor que nós temos vitória. Em Deus faremos proezas. Volte-se à Bíblia
E é impossível estudar a Bíblia sem oração, não é? Não faz sentido. E quando você estuda a Bíblia todos os dias e ora, no próprio estudo da palavra ou com a palavra, então você está preparado para vencer o seu inimigo. Mas acredite, sem uma vida de oração e estudo da palavra, nossas vitórias são temporárias, passageiras, além de tímidas, rasas, superficiais. É impossível viver um cristianismo vibrante, vitorioso, frutífero, que glorifica a Deus, sem nos submetermos à palavra do Senhor todos os dias e sem aprendermos a viver em oração. Eu pensei em fazer uma ilustração aqui bem simples. Eu sei que essa ilustração seria talvez até mais apropriada num contexto assim de um encontro específico para jovens. Mas eu estou vendo tantos jovens aqui, não é? Quem aqui é jovem? Levanta a mão. Olha aí, está vendo? Até alguns que já nem são mais se empolgaram, não é? Então, mas apesar dessa ilustração talvez ser mais apropriada para um encontro assim de jovens, mas quem aqui já não é mais jovem na idade, mas pelo menos é no espírito? Amém? Amém. E seja assim mesmo. Não fique um velho chato, ranzinza, mal-humorado, ou tristeza, né? Além de velho, ainda é chato, né? Seja um velho feliz, sorridente. É assim. Bom, a ilustração é simples. Vamos. O que foi? Aê! Olha aí, todo mundo sorrindo. Mas olha, vou falar uma coisa aqui séria antes de entrar na ilustração. Tem gente que confunde as coisas e acha que ser cristão e consagrado é sinal de ficar com cara de triste, de sofrido. Tem uns que têm uma ideia tão equivocada de consagração que eles fazem assim uma cara de Madalena arrependida, sabe? Ou de parece que está passando fome, para dar uma ideia de que são consagrados. Ei! É possível ser consagrado a Deus, ser uma pessoa espiritual e ser alegre, ser bem-humorada. E aliás, não é isso que a gente estudou, inclusive na lição há poucos dias, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Se tem um povo que deve ser alegre e bem-humorado, é o povo de Deus. Porque a gente sabe de onde a gente veio, a gente não veio dessa bobagem de evolução. Nós viemos das mãos do nosso Supremo Criador. Nós conhecemos nossa origem nobre. Em Deus nós temos nossa identidade. Nós sabemos o propósito, a razão, o sentido da vida no presente, ainda que a gente não tenha todas as respostas, mas nós temos o suficiente para viver em segurança, porque sabemos de onde viemos, onde estamos e para onde nós vamos. Os filhos de Deus não olham para o futuro com medo, porque nós sabemos que é um destino glorioso para os que confiam no Senhor. Oh, como é que você vai ficar triste? Vai ficar aí de cara fechada, todo jururu, derrubadão? Alegre-se, sorria. Bom, mas voltando aqui à ilustração. Vamos supor que um dia vai ter aqui na FAAMA, aliás, em Belém, vai haver aqui em Belém, a Secretaria de Esportes e Lazer está promovendo jogos entre as faculdades, as escolas de ensino superior aqui da região de Belém. E a FAAMA é convidada para participar desses jogos. E aí o pessoal aqui da direção pensa assim, a gente participa ou não participa? Vamos participar. É uma forma da nossa juventude interagir com outros jovens de outras faculdades, uma maneira da gente testemunhar para eles, então vamos participar. Ok. Aí chega a lista das modalidades esportivas dos jogos. E aí tem futebol, tem vôleibol, tem basquete,
E tem outras coisas legais. Mas na lista aparece uma coisa estranha, boxe. Aí o diretor olha assim, não tem boxeador aqui. Até porque a gente também não participa desse tipo de esporte, porque a gente considera isso uma violência, enfim, não é um esporte inadequado para um cristão. Bom, mas aí o pessoal da organização diz assim: olha, vocês se dispuseram a participar dos jogos e todos que participam precisam ter representantes em todas as modalidades. E aí o pessoal da fama discute, mas vamos então ter que botar boxeador? Vamos botar. Isso é só uma ilustração, tá? Não vai botar nunca, tá bom? Não vai ter boxeador. A igreja nunca vai apoiar isso, mas é só uma ilustração. Então tá bom, vamos ter um boxeador, mas quem vai ser? Aí começa a olhar entre todos os alunos, todos os rapazes. Aí vem uma ideia e diz assim: não, peraí, tem um que não é bem daqui, mas está com a gente aqui. E ele é grandão, ele é fortão, ele tem um bração assim, ele está malhando muito. Ele tem jeito. Quem é? Aquele do Quarteto Arautos do Rei, chamado Fernando Menezes, o grandão. E aí a gente chama o Fernando Menezes. Cadê você, Fernando? Entra aqui, Fernando. Opa, olha aí. Chegou o nosso boxeador, que tal? Tem jeito, tem estilo? Uma salva de palmas para ele. Olha aí, já está se achando. Ele é grandão. Ele é grandão, eu nem gosto de ficar perto dele, porque a grandeza dele ressalta a minha pequenez. Mas está tudo certo. Por amor a vocês é que eu estou fazendo isso. Bom, Fernando foi escolhido. Aí a gente chega para Fernando e diz assim: Fernando, é você o homem. E ele diz: sim, homem eu sou, mas eu sou cantor, né, Fernando? Eu não sou lutador. Mas aí a gente diz: Fernando, a gente precisa de um, e a gente resolveu apostar em você. Aí ele diz: tá bom, se é para ajudar aí, para colaborar, eu vou. Luta daqui 3 meses. Fernando, se vira. Então a orientação é: comece a correr, a fazer Cooper. E aí Fernando, olha aí, ele se animou. Fernando, você precisa ir para a academia malhar, puxar bastante ferro, força, e vai ficando malhado. Aí a gente dá uma outra orientação para ele: já que você nunca lutou boxe, procure uma academia que ensine boxe, e vá lá. E ele vai. E aí, aquela luta, não é? Dando aqueles murros lá, aquela coisa que fica pendurada e tá. E vai se preparar. Chegou o dia da luta. Nós todos vamos para o ginásio de esportes acompanhar o nosso representante. E aí nós estamos assim assentados aqui, como se fosse um ginásio de esportes, na arquibancada. E aí de repente o juiz lá, o mestre de cerimônia, não sei, ele diz assim: senhoras e senhores, o primeiro boxeador chamado nessa noite para representar a Faculdade Adventista da Amazônia, Fernando Menezes. Ele entra no ringue. E aí uma salva de palmas para ele, uma salva de palmas. Ele entra com aquele roupão, sabe aquele roupão de boxeador que eles usam? Cheio de patrocínios. União Norte Brasileira. Desculpa, pastor, olha o dedinho dele ali, ó. Jamais, tá? Isso aqui é só uma ilustração. Fama. Novo tempo, misericórdia. Eu estou me complicando aqui, mas eu já estou velho mesmo. Isso é só uma ilustração, isso nunca vai acontecer. Coloca isso na sua cabeça. Você que está assistindo aí, viu? Essa internet hoje, hein? Isso nunca vai acontecer. A igreja nunca vai apoiar boxe, tá certo? Falei, dei o recado. Bom, chegou o dia da luta. Fernando entrou no ringue, abriu o roupão, fez o jeitão lá de boxeador, tá todo animado. E aí todo mundo aplaudiu e tal. Aí de repente o mestre de cerimônias diz assim: agora vem o oponente, o adversário do Fernando Menezes, representante do inferno. Entra, misericórdia. E aí entra aquele bichão enorme, uns 3 metros de altura. E ele olha para o Fernando assim, de cima para baixo. E o Fernando, que estava super empolgado, ele vai murchando, se abaixando. Ele fica como um franguinho assustado assim no canto do ringue. E sabe qual é a nossa reação quando o adversário dele entra? A gente faz assim:
E aí todo mundo assustado, todo mundo desanimado. E a gente fica pensando assim, por que nós fizemos isso? Por que nós colocamos esse menino, agora virou menino, né, diante do adversário? Porque a gente botou esse menino nessa fria e o Fernando está ali triste. Mas de repente alguém se levanta e diz assim: Fernando, a gente está com você, a gente está torcendo por você, a gente crê que você vai conseguir. E aí um outro diz: ele vai. E todo mundo começa a incentivar e aplaudir Fernando, aplaude Fernando. E aí Fernando, ele levanta, e aí ele bate no peito, e ele diz assim: sabe de uma? Se a igreja está confiando em mim, eu não vou decepcioná-la, pois eu vou para cima, eu vou para a luta. Esse cara aí é grandão, mas é só um. Os baixinhos têm essas coisas assim para se conformar, não é? Quanto maior maior vai ser a queda. Então, a melhor defesa é o ataque. Eu vou para cima, e a igreja vai, e ele vai. E sabe o que acontece? Fernando consegue acertar o grandão no abdômen, e ele dá um soco, dá outro soco, e mais um. Claro que o grandão nem se mexe, mas ele está batendo, ele está fazendo a parte dele. E parece que o grandão está até gostando de apoiar, porque ele abre os braços, abre a guarda, e Fernando se empolga e diz: eu vou derrubar, e bate. Mas chega uma hora que o grandão vai lá e pum, soco na testa. Um soco só, e vai para o chão, nocaute. Aí a igreja toda, oh. E infelizmente tem uns que dizem assim: tá vendo? Jovem é tudo igual, eles só decepcionam, eles só escandalizam a igreja. Eu sabia que não ia dar certo, não era nem para ter batizado, para que batizou? Agora o mau testemunho aí, que pena, não é? Sempre tem gente que gosta de pisar em quem já está caído. Que obra diabólica é essa? Mas graças a Deus que prevalece o bom espírito. Ainda que às vezes equivocados, mas com bom espírito. Muitos começam a dizer assim: Fernando, levanta Fernando, você vai conseguir, você vai vencer. Vai, ânimo Fernando. E ele se levanta, ele se anima um pouco mais. E aí Fernando diz assim: eu não vou desistir. E ele vai batendo, e o adversário vai deixando ele bater. E Fernando vai se empolgando, acreditando que agora ele vai conseguir. E ele bate. E finalmente o adversário bate de novo. É para cair de novo? De novo. E Fernando cai. Está machucado, está sangrando. E sabe, quando ele está caído assim, ele fica pensando: só estou envergonhando a igreja, decepcionando minha família. Eu sou um fracasso. E aí o diabo coloca na cabeça dele: tá vendo? Esse negócio de igreja, de evangelho, missão Caleb, isso não é para você. Seu mundo é outro, sua vida é outra. Desista de uma vez. Mas a igreja continua dizendo para Fernando o quê? Levanta, vai, você vai conseguir, Fernando, vem Fernando. E Fernando levanta, mais uma vez. Fernando levanta. E é assim. Ele não está disposto a desistir. Mas aí quando ele dá mais uns socos, o inimigo lhe acerta de novo. Mais uma vez? Última, prometo. É a última. E Fernando cai. Que coisa, não é? Ouça bem o que eu vou lhe dizer agora. Presta bastante atenção nisso. Presta atenção nisso. Quando Fernando está caído, humilhado, vencido, sentindo-se derrotado, ele percebe uma coisa: tem alguém fora do ringue, bem pertinho das cordas, que está dizendo assim para ele: Fernando, lute. Mas Fernando entende que essa pessoa que está fora dizendo para ele lutar, não é no mesmo sentido dos outros que estavam dizendo lute.
Esse que está fora está dizendo assim: Fernando, lute, está com a mão estendida. E aí Fernando entende que ele está dizendo lute para segurar a mão dele. Você compreende? Então Fernando, mesmo caído, sofrido, machucado, ele se esforça para segurar a mão do que está fora do ringue, dizendo lute, lute para segurar a minha mão. Essa é a hora que você está humilhado por causa dos seus pecados, das suas derrotas, mas o Espírito Santo está dizendo assim para você: filho, eu estou aqui para ajudar você, vem. E você diz: Senhor, eu me envergonho na tua presença, eu sou fraco, estou derrotado, mas se o Senhor me aceita, por favor me ajude, Senhor. Eu errei por isso e por aquilo, mas estenda a tua misericórdia sobre mim. E nessa hora, quando o Fernando está fazendo isso, está orando na humilhação, o Senhor está ouvindo sua prece, está segurando sua mão. E o Senhor, então o Senhor, por sua força, levanta o Fernando, o coloca em pé. Você compreende? E aí, sabe o que o Senhor faz quando Ele levanta o Fernando? Ele coloca o Fernando atrás de si. E os dois começam a andar na direção do adversário. O adversário estava ali, parecendo uma montanha indestrutível, arrogante, soberbo, de tanto que humilhou Fernando. Mas quando esse que estava fora do ringue segura a mão do Fernando, e num salto de campeão ele cai dentro do ringue e coloca Fernando atrás de si, e os dois vão andando na direção do adversário. Detalhe: só o adversário é que viu aquele que estava fora e entrou no ringue, além do Fernando, obviamente. E então, quando os dois vão andando na direção do adversário, o adversário vai andando assim para trás, vai se aproximando das cordas do ringue, e assustado ele passa as pernas por cima das cordas e ele sai correndo pelo ginásio afora. Ninguém viu, exceto o Fernando e o próprio inimigo, aquele que entrou no ringue e expulsou o adversário. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, verso 7. Você compreende? Quando Fernando, caído e humilhado, confessa seu pecado, clama pela misericórdia de Deus, ora. Quando ele lê a Bíblia, mesmo com dificuldade, mas tentando encontrar força em Deus, a força de Deus vem. O Senhor entra no ringue, e quando o Senhor entra no ringue, o adversário foge. Resisti, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é você que foge do diabo, é o diabo que foge de você quando você está em Cristo. Na verdade, ele foge de Cristo, não é da gente, porque da gente ele não tem medo. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. O problema é que muitas vezes nós queremos vencer os nossos pecados, nós queremos vencer os demônios pela nossa própria força, achando que a gente é inteligente, que a gente é experiente, que a gente é capaz. E isso é tudo o que o diabo quer, porque ele pode até deixar você ter algumas vitórias, você dá alguns socos nele, para você se iludir, achando que assim você pode vencer. Mas ele só vai humilhar você e humilhar cada vez mais. Mas quando você entende de uma vez por todas que Jesus no ringue é a garantia da sua vitória, e você permite que o Senhor entra, e você permite, quando você ora, quando você estuda a Bíblia, quando você procura mesmo com dificuldade ter uma vida devocional consistente e contínua, assim você está dando a oportunidade para Jesus entrar no ringue. E creia, quando Ele entra no ringue, a nossa vitória vem do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Detalhe: o juiz da luta lá, o juiz que fala, não sei, ele vê o adversário indo embora, e aí ele vê o Fernando em pé, está todo machucado, mas está em pé. E aí o juiz da luta olha para as pessoas e diz assim: senhoras e senhores, o adversário deste jovem fugiu, e ele está em pé aqui dentro do ringue. Então nessa hora, senhoras e senhores, eu quero declarar que o
vencedor desse combate é o Fernando Menezes, representante da FAAMA. Uau! E aí, todo mundo vibra, todo mundo se alegra. Fernando sabe que quem lhe deu a vitória não foi a força dos seus braços, mas foi a força do seu Deus. Quando todos estão aplaudindo Fernando, no coração dele ele está dizendo assim: glórias e louvores ao meu Senhor, porque a minha salvação vem do Senhor, a minha vitória vem do Senhor. E é assim mesmo. Grude a espada do Espírito na sua mão, diante dos seus olhos, dos seus ouvidos, e peça a Deus que ela venha para a sua mente, para o seu coração, e direcione sua vida. E você vai ver, com a espada do Espírito, a nossa vitória é certa, porque o nosso Senhor vence os nossos adversários. Deus seja louvado. Eu pedi ao Quarteto Arautos do Rei para cantar uma música que eu gosto muito. Aliás, eu gosto de todas, sinceramente, mas tem algumas que são minhas preferidas. E essa música que eles vão cantar agora, ela é muito especial, porque ela diz para você e para mim que em Deus nós podemos vencer. Deus fará de mim, Deus fará de você um vencedor, desde que nós o coloquemos no centro de nossa vida e permaneçamos nele. A nossa vitória no Senhor é certa. A humilhação só acontece quando a gente deixa Jesus fora do ringue. Quando Jesus está no ringue, quem é vencido é o diabo. E como eu disse, não é você que vai viver a vida cristã fugindo do diabo, é o diabo que vai viver fugindo de você quando Jesus está com você. Irmãos, a vida cristã não é correr do mal, a vida cristã é correr para o bem. A essência da vida cristã é estar conectado a Cristo todos os dias. Quem está com Cristo vive em santidade, e quem vive em santidade não é tocado pelo diabo, porque a luz afugenta as trevas. Corra para Jesus, ame Jesus, estude a palavra do Senhor, aprenda a viver em oração, e a sua vitória no Senhor é certa. Deus seja louvado. Ouça essa música com oração. Deus nos tem chamado e com amor guiado, tem nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair, vai me conceder mais do seu poder. Basta segurar a sua mão, Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar.
se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas. São troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser Que transportou montanhas pela fé, um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, por sua graça vou vencer. Nessa graça vou vencer, vou Amém, amém. Na graça e no poder de Deus nós vamos vencer, nós vamos triunfar. Porque em Deus há vitória para todos quantos queiram. Ouça bem o que eu vou lhe dizer. A grande vitória do diabo, do nosso inimigo, não acontece quando ele nos derruba simplesmente. A grande vitória do inimigo acontece quando ele derruba você e convence você que você já não consegue mais se erguer, se levantar. Quando o diabo consegue colocar na sua cabeça que você é um caso perdido, então ele venceu. Mas em nome de Jesus, creia, não existe caso perdido para Deus. E maior do que aquele que nos derruba é o Senhor que nos levanta. Oh, sim. Não existe caso perdido para Deus. Não tem ninguém que já tenha ido longe demais que não possa voltar se quiser. Porque Deus vai em busca do pecador aonde ele estiver e o traz de volta, desde que ele queira voltar. Louvado seja o Senhor. Eu já vi pecadores aprofundados no pecado, humilhados, destruídos por vícios, por muitas mazelas e misérias, serem erguidos da lama e se transformarem em homens e mulheres santos para a glória de Deus.
porque mais poderoso é aquele que nos levanta do que aquele que nos derruba. Eu quero fazer um pedido a você que está nos acompanhando agora pela transmissão. E esse pedido serve para todos os nossos amigos da igreja que estão presentes aqui também no auditório, na igreja da Faama. Você que não é membro batizado da nossa igreja e nos dá o prazer de ter a sua companhia, seja aqui no templo ou seja aí na igreja onde você está, ou na sua casa ou na casa de uma pessoa querida, eu quero fazer um pedido a você. Na verdade, eu quero me colocar e colocar a nossa igreja à sua disposição para lhe ajudar na sua caminhada com Deus. Por isso você vê esse telefone aí na tela, esse WhatsApp, é um número de WhatsApp. Se você mandar uma mensagem para a gente, se você se conectar com a gente através desse WhatsApp, você vai ver que você tem a oportunidade de escrever um pedido de oração se você quiser. Mas também a gente lhe dá a oportunidade de pedir uma visita, de pedir um estudo bíblico. A gente lhe dá a oportunidade de você solicitar o batismo. Você viu pessoas queridas que foram batizadas aqui hoje. E se você tem estudado o Evangelho e compreendido, ou quem sabe você até já foi membro da igreja, mas por alguma razão você se afastou do caminho, entre em contato com a gente por esse número de WhatsApp e diga que você quer o batismo, ou que você quer uma visita, ou que você quer estudar a Bíblia, que você quer oração, o que você quer, o que você precisa, para a gente ajudar você na sua caminhada com Deus, para que você possa usar a espada do Espírito e ser um cristão vitorioso, para que o inimigo não humilhe mais você, mas que a sua vitória venha do Senhor. Pega aí esse número, salve esse número e manda a mensagem para a gente, e nós vamos ter prazer em ajudar você no que você precisar, tá bem? Faça isso, a gente já vai terminar o culto, mas você salva esse número aí que você está vendo na tela e manda a mensagem ainda hoje. E os que estão aqui na igreja, que são nossos amigos da igreja, façam também a mesma coisa, e vamos nos ajudar mutuamente, porque no Senhor está a nossa vitória. Quero convidar todos agora que se levantem. Você que está aí acompanhando também na igreja, fique em pé, todos os irmãos queridos, ou mesmo você que está em casa, levante-se também. Teve um dia aí, na época da pandemia, eu estava assistindo a TV Novo Tempo em casa, e um colega estava pregando, e aí ele fez um apelo no final do sermão. Ele disse assim: você que está em casa assistindo, se você quer nessa hora entregar-se a Jesus, levante-se aí em frente da sua televisão. E eu estava ali assistindo, e já minha esposa tinha passado umas 2 vezes e visto que eu estava vendo o sermão. Aí quando ela me viu em pé em frente da TV, ela disse assim: o que aconteceu? Eu falei: estou atendendo o apelo do pastor. Oh, atendi, fiquei ali em pé e orei com meu colega. Eu sei que isso é simples, mas eu sei que Deus vê e Ele aprecia mesmo as iniciativas simples, quando são sinceras. Você se levantou agora na presença do Senhor para dizer: Senhor, eu estou aqui com minhas lutas, minhas fraquezas, minhas derrotas, minhas tristezas, mas eu estou aqui, Senhor, ainda consigo ficar em pé na Tua presença, e eu quero Te pedir, Senhor, fortaleça-me, sustenta-me, para que a minha vitória venha do Senhor. Eu quero convidar você para fazer essa oração agora em silêncio. Fale com Deus do seu jeito, peça o poder de Deus na sua vida. Peça a Deus para que você tenha mais determinação de estudar a palavra do Senhor todos os dias. Peça a Deus que lhe ajude, lhe ensine a viver em oração. Peça, e o Senhor ouve, o Senhor atende, o Senhor fortalece. Nós vamos ter um momentinho de silêncio para cada um fazer uma oração. Depois eu vou fazer uma prece audível, e na sequência o quarteto também vai fazer uma oração cantada. Vamos orar.
Senhor, Pai querido, humildemente eu te peço, Pai, ouve o clamor dos teus filhos, de todos aqueles que com sinceridade, Senhor, pedem o teu poder para a vitória. Ouve nossa prece, Senhor. Tu sabes o quanto nós precisamos, o quanto muitas vezes temos sido vencidos, Senhor, e vivido um cristianismo fraco, infrutífero, inoperante. Quantas vezes nós temos condescendido com os pecados do mundo, cedido às armadilhas do diabo. Por isso, Pai, nós te pedimos misericórdia de nós, Senhor. Olha para a tua igreja, para os teus filhinhos. Concede-nos, Senhor, o teu perdão e capacita-nos pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Tira de nós a soberba, Senhor, a presunção de achar que nós podemos vencer pela nossa própria força, experiência e conhecimento. Que sejamos homens e mulheres que se dobram diante da tua palavra todos os dias. Ensina-nos, Senhor, a vivermos em oração, para que, estando em ti, nossa vitória seja completa e o inimigo fuja de nós. Recebe-nos nos teus braços de amor, Senhor. Santifica-nos na verdade, e que a tua paz, a paz do céu que excede todo o entendimento, nos guarde. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor. Espírito constantemente nos dê a fé para aguardar o Rei que breve virá, logo o Senhor virá nos buscar. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E amanhã a gente se vê.